Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alupar para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, ri.alupar.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou seja, diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes nessa teleconferência o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, CFO e diretor de Relações com Investidores da Alupar, e o Sr. Luiz Coimbra, gerente de Relações com Investidores da Alupar. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. José Luiz Godoy, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. José Luiz, pode prosseguir. Boa tarde, eu queria agradecer a presença de todos na apresentação dos resultados da Alupar, do segundo TRI de 2022. Eu vou abrir a apresentação falando um pouco sobre os eventos que tiveram maior impacto na companhia durante esse período. E depois, como nós sempre fazemos, eu vou passar a palavra para o Luiz Coimbra, que vai explorar um pouco as demonstrações financeiras do período. Ao final, a gente abre para perguntas e respostas e discussões que vocês possam querer explorar algum ponto mais profundamente sobre a companhia ou sobre o setor. Então, falando aqui sobre os pontos relevantes aí do período, né, do exercício, a gente teve o reajuste da RAP, que é a nossa receita de transmissão. Como vocês sabem, a nossa receita de transmissão ela tem um reajuste anual de acordo com a inflação. Uma parte dela é reajustada pelo IGPM, uma parte pelo IPCA. O IGPM, no período de reajuste, deu 10,72%, o IPCA deu 11,73%, o que vai fazer com que a nossa RAP do ciclo 21-22, que é de 2.876, passe após o reajuste para o ciclo 22-23, aí quando eu estou dizendo 22-23 seria julho de 22 a julho de 23, de 3.121. Isso é um incremento da nossa RAP nesse período de 245 milhões por ano. O outro fator importante que a gente teve também foi o pagamento dos dividendos relativos ao exercício de 2021. Esses dividendos foram declarados na Assembleia de 11 de abril de 22. As ações ficaram ex a partir do dia 12 e eles foram pagos, eles serão pagos em 3 tranches. A primeira tranche foi paga no dia 31/5 de 2022. O que foi pago é um valor de 41 centavos por ação, o que é equivalente a R$1,23 por unit. A segunda tranche vai ser paga em 31 de agosto e a terceira tranche em 30 de novembro. Outra coisa relevante aqui também é o nosso esforço que a gente tem feito, a companhia tem feito um grande esforço na área de ESG, de sustentabilidade, governança e tal, e esse esforço está sendo reconhecido aí pelo mercado, Então, nós tivemos aí, nós já publicamos o relatório de sustentabilidade já desde 2021, nós publicamos novamente desde 2020, desculpe, nós republicamos, fizemos uma publicação relativa ao exercício de 2021, também do relatório de sustentabilidade, e nós tivemos um aumento do nosso rating de ESG, o rating MSCI, que é publicado pelo Morgan Stanley. O nosso rating saiu de duplo B para A. A gente mostra aí no gráfico à direita a evolução do rating, que saiu de duplo B para A desde 2018, que a gente vem fazendo
esse trabalho com mais profundidade. E a gente mostrou abaixo desse gráfico aí da evolução do rating, à direita, né, e embaixo, o número de companhias e utilities, né, a proporção das empresas que têm um rating, né, no caso do rating A, é 18% das empresas que têm. Se vocês pegarem as empresas que têm um rating melhor, elas dão 26% com duplo A e 9% com triplo A. Portanto, eu estou falando aí de 35% de rating melhor, ou seja, 65% das empresas têm um rating igual ou inferior ao nosso rating aí de ESG. É um trabalho que a gente tem desenvolvido aí ao longo do tempo e temos evoluído bastante. Pretendemos continuar evoluindo aí, porque é uma questão que cada vez mais preocupa o mercado, os investidores estrangeiros e as comunidades todas em que nós atuamos. Então, eu vou passar a palavra agora para o Luiz Coimbra, ele vai explorar, então, as demonstrações financeiras para vocês. E, ao final, estamos abertos aí para perguntas. Obrigado. Boa tarde a todos e obrigado pela participação no call de resultados do segundo trimestre de 2022 da Alupar. Eu vou iniciar minha apresentação aqui no slide 6, passando os números em FRS. Então, começando aqui, né, a nossa receita líquida ela totalizou nesse trimestre 1.168 milhões. Nós tivemos uma redução nessa conta, né, basicamente pela queda de 143 milhões na receita de infraestrutura, decorrente da entrada em operação de dois ativos de transmissão, as transmissoras TSM e a transmissora Este. Quando a gente olha aqui o EBITDA, ele totalizou nesse TRI 873 milhões, né, os principais impactos nessa conta. O primeiro foi a redução na receita do segmento de transmissão, que eu acabei de explicar. Nós tivemos uma redução de 66 milhões no custo de infraestrutura, dado, né, que nesse TRI a gente teve menos investimento em razão da entrada em operação das duas transmissoras que eu acabei de mencionar. Por último, a gente teve um aumento de 169 milhões na conta outras receitas, outras despesas, que foi decorrente do impacto da revisão tarifária periódica, né? Conforme o ofício CVM 04/2020, o ganho ou perda dessa revisão, eles devem ser contabilizados nessa conta imediatamente após a publicação da resolução homologatória da ANEEL. Isso ocorreu em 21 de junho, então a gente reconheceu isso nesse TRI. Quando a gente olha o lucro, ele totalizou 180 milhões. Aqui os principais impactos, né? O primeiro foi a redução de 257 milhões no EBITDA, e o aumento, né, no resultado financeiro, a gente teve um crescimento nas nossas despesas financeiras de 139,8 milhões. Passando agora para os números regulatórios no próximo slide, a receita líquida ela totalizou 701 milhões, um crescimento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa variação ela decorre, né, principalmente do aumento de 138 milhões no faturamento das transmissoras. Nós tivemos aqui um aumento de 67 milhões no faturamento das transmissoras TSM e Este, em razão das respectivas entradas em operação comercial, e a gente teve um aumento de 74 milhões em razão do reajuste das RAPs. Ele foi de 8,06% para os contratos indexados em IPCA e de 37,06% para os contratos indexados em IGPM. Olhando o EBITDA, ele totalizou nesse TRI 595,6 milhões, teve um crescimento de 24,1%. As principais variações aqui, o primeiro foi o aumento de 138 milhões no faturamento, eu acabei de mencionar. Nós tivemos um aumento de 17,7 milhões nos custos operacionais, em razão da entrada em operação comercial, né, das transmissoras TSM e Este e da usina La Virgen, que é o nosso ativo lá no Peru. A gente teve uma redução de 27,1 milhões na compra de energia, basicamente aqui em razão da estratégia de alocação de energia e do menor valor de PLD nesse trimestre. O PLD ficou no piso, né, R$ 57,00 nesse TRI, e ele estava em 230 no mesmo período do ano passado. A gente teve também um aumento de 21 milhões na conta outras despesas, outras receitas. Aqui foi exclusivamente por uma redução que a gente teve na linha de outras receitas. Essa variação, né, essa queda, ela é explicada na transmissora TSM,
dado que no segundo TRI do ano passado a gente teve uma receita extraordinária, tá, em razão de uma indenização referente à execução do seguro-garantia. Então foi uma receita não recorrente que foi reportada no segundo TRI de 21. Quando a gente olha aqui agora o lucro, ele totalizou 50 milhões nesse TRI. Os principais impactos aqui, primeiro foi esse aumento de 115,7 milhões no EBITDA. A gente teve um aumento de 28 milhões na depreciação, né, em razão da entrada em operação comercial da usina La Virgem e das duas transmissoras, TSM e Este. E a gente também teve um aumento aqui, né, de 139,7 milhões no resultado financeiro. Aqui a gente teve dois impactos, né? O primeiro foi a entrada em operação de alguns ativos, né? A Este, a TSM, dado que até a entrada em operação, essa despesa financeira ela é capitalizada e após a entrada em operação ela começa a transitar pelo resultado. E o segundo e mais importante impacto, né, é o aumento na taxa de juros de uma forma geral, né? A gente teve um aumento aqui no PCA, CDI, TJLP. Esses três indicadores eles são responsáveis aqui por cerca de 87% da indexação da dívida consolidada da companhia. Passando agora para o próximo slide, a gente apresenta o endividamento da holding. Então, a controladora ela contabilizou uma dívida bruta de 665 milhões, né, com uma posição de caixa de 663 milhões, perfazendo aqui uma dívida líquida de 2 milhões. O endividamento da holding, né, ele continua consistindo aqui apenas de uma dívida, que é a sétima emissão de debêntures, que é 100% indexada no CDI e tem vencimento ali nos anos de 2024 e 2025. Seguindo para o próximo slide, a gente apresenta o endividamento de uma forma consolidada, né? Então, a nossa dívida consolidada, ela totalizou 10 bilhões 734 milhões. A gente teve uma posição de caixa de 2 bilhões 433 milhões, totalizando uma dívida líquida aqui de 8 bi 301 milhões. Quando a gente olha a estrutura, né, da dívida, a estrutura consolidada, ela não teve nenhuma variação significativa. A maior parte da nossa dívida, 52%, está indexada em PCA, seguida pelo CDI com 29%. A nossa dívida em cesta de moeda, né, que é referente aos projetos da Colômbia e do Peru, encerraram esse trimestre representando cerca de 12% do endividamento total. Passando agora para o próximo slide, a gente demonstra o cronograma de amortização. Então, o perfil da dívida consolidada ele permaneceu bastante alongado. A gente tem 36% dos vencimentos concentrados ali após 2027. A holding tem o vencimento da sétima emissão distribuído nos anos de 2024 e 2025. E os ativos de transmissão e geração têm os vencimentos distribuídos ao longo dos anos, né, de acordo com a expectativa de geração de caixa de cada um deles. Passando agora aqui para o próximo slide e último, a gente demonstra a performance da Alupar, das ações da companhia versus o Ibovespa e o índice de energia elétrica. Então, a Alupar apresentou ao longo desse ano, né, uma valorização de 23,35%, o IE apresenta uma valorização de 9,69%, frente ao Ibovespa de 3,65%. Um outro ponto que eu sempre destaco aqui com vocês, né, é a questão do volume financeiro, da nossa liquidez. A gente, trimestre a trimestre, vem conseguindo melhorar. Então, no acumulado do ano passado, né, a gente estava com um volume médio de 21,8 milhões. A gente fechou no acumulado desse ano com 28,2 milhões, um aumento expressivo, né? Com isso, eu fecho aqui minha apresentação e a gente pode dar seguimento para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de André Sampaio, do Santander. Boa tarde. Eu tenho algumas perguntas. A minha primeira pergunta, na verdade, é uma pergunta um pouco mais complexa sobre o leilão. Se vocês puderem comentar um pouquinho em relação à dinâmica dos construtores, dos EPCistas, né? Mas eu sei que o caso de vocês é um pouco à parte, mas a gente tem visto muita dificuldade dos EPCistas basicamente se manterem vivos com essa crise de commodity.
e a gente viu, mesmo assim, muitas empresas dando bids bem agressivos no último leilão. Eu queria entender algumas coisas, se vocês estão a par no detalhe. Primeiro, se de fato existe uma mudança na indústria, onde parte desse risco de commodity passou para o operador, ou se de fato ainda está com o pesista. E dois, olhando para o nível de deságio, a sensação que dá é que, mesmo com esse nível de commodity, parece que as empresas estão apostando numa queda da commodity até o início da obra. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso, acho que seria importante. Eu queria ouvir um pouquinho também em relação à parceria com a Equatorial para participar do leilão, se vocês pretendem fazer isso no futuro novamente, como que foi a parceria em termos de, se vocês ficaram satisfeitos com ela, se puderem comentar um pouquinho disso, ajuda. Tá, obrigado pela pergunta. Vou começar de trás para frente, né? A parceria da Equatorial com a Equatorial foi muito boa, muito produtiva. Eles têm uma linha de pensamento muito coerente com a nossa, então eu acho que foi bastante interessante. Podemos eventualmente fazer parcerias com ele no futuro ou não, sempre que fizer sentido, né? E agregar para as duas partes, eu acho que podemos estudar e estruturar uma parceria com ele, sim. Com relação aos EPCistas e preço de commodity, né? Os commodities já caíram, né? Eu não sei quanto que eles têm margem para cair ainda, né? O alumínio ele chegou a bater lá 3.500, 3.600 dólares a tonelada e ele caiu já para 2.400. Então, é difícil imaginar, né, se você vai ter uma nova queda de commodities, né? Eu acho que aí é um cenário aí que ninguém consegue prever, né? E eu acho que apostar nisso, né, eu acho que é um negócio que sai um pouco do escopo nosso, né? Porque aí se eu fosse apostar em queda ou em alta, qualquer que seja a alteração, eu acho que é um negócio mais de tesouraria de banco, né? Nós consideramos o preço efetivo, né? Com as realidades atuais, quer dizer, é difícil imaginar se vai subir ou se vai cair. Eu acho que tem forçantes para baixo e tem forçantes para cima, né? A forçante para baixo é uma eventual recessão no mercado internacional que possa derrubar o preço das commodities, e a forçante para cima é o preço do petróleo, né? Que pode forçar para cima, né? Nós estamos num cenário ainda muito indefinido aí para fazer qualquer tipo de aposta do que pode acontecer, né? Com relação aos EPCistas, né, eu acho que muitos tiveram problema, ainda teve a questão da pandemia que agravou muito a situação de muitos prestadores de serviço aí, muitas empresas que fazem EPC. Isso fez com que hoje no Brasil você tenha muito pouca opção de EPCistas, né? As opções que existiam em função dessa crise reduziu bastante, inclusive teve uma manifestação de vários EPCistas aí ao Ministério de Minas e Energia no final do ano passado, explicando todas as dificuldades que estavam passando, né, pelo efeito da pandemia. Houve um impacto muito grande nas empresas, e eu vejo como uma tendência de alta dos custos aí nessa área, né? Ou se não tiver alta, eu acho que eu tenho visto muito o EPCista abandonando o contrato e não tendo condições de executar por estar perdendo um volume de dinheiro muito alto para o tamanho da empresa, né? Então, acho que isso é um grande ponto de interrogação. E nós mesmos, durante a implantação dos nossos projetos, tivemos que substituir mais de 5 fornecedores ao longo dos projetos, por não estarem performando de forma adequada, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que vai impactar cada vez mais aí os projetos. Boa, pessoal, obrigado, perfeito. Nossa próxima pergunta vem de Carolina Carneiro, da Credit Suisse. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo call. Tenho duas perguntas também. A primeira, ainda em continuação aí à pergunta do leilão,
Na verdade, passado esse grande evento, né, que a gente tinha de potencial de crescimento, muitas empresas, vocês mesmos estavam analisando vários lotes, né, dado o potencial de crescimento, mas para saber onde que vocês estariam se posicionando agora, dado esse cenário, provavelmente vocês vão focar, não sei, né, nos projetos de geração renovável que vocês têm, ou se tem alguma coisa ainda no mercado de M&A de transmissão que vocês poderiam olhar passado o leilão. E a segunda, em relação a TCE e ELTE, vocês até comentaram no release, no caso de TCE, que vocês continuaram a negociação com o órgão ambiental, mas para saber se tem algum detalhamento adicional aqui sobre os avanços desses dois projetos. Obrigada. Tá, no caso da TCE, o projeto está em andamento, né? A licença já foi emitida com uma restrição no final da execução. A gente acredita que essa restrição, a gente já fez todos os estudos exigidos, já foram entregues no órgão licenciador e acreditamos aí que, sei lá, mais uns 60 dias, na pior hipótese 90 dias, essas restrições devem cair. De qualquer maneira, é uma restrição bastante pequena, ele impacta somente 15 torres, né, na chegada da linha, então não é nada que seja tão impactante assim. Novos projetos aí, Carol, vai depender muito do que a gente achar no mercado, né? A gente está concluindo esse ano 3 projetos de geração de energia renovável, que totalizam 120 megawatts de potência instalada, e a gente vai olhar as oportunidades, né? Vamos ver o que tem de oportunidade para frente. Aí tem muita coisa de transmissão vindo. Eu não sei se o nível de agressividade vai ser o mesmo, se as empresas vão continuar bidando tão agressivas, né, nas premissas, né? Eu acho que as empresas não estão nem bidando de forma agressiva nos retornos, né? Porque o que a gente ouve por aí são retornos de 2 dígitos. Eu acho que a agressividade está nas premissas, né, de capex e outras aí utilizadas. Mas, enfim, eu acho que tem oportunidade. A gente está e vamos continuar olhando o mercado e vendo onde é que a gente pode fazer os melhores alocações de capital. Tá certo, obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Henrique Peretti, da JP Morgan. Obrigado. Eu tenho 2 perguntas. A primeira pergunta seria sobre o preço que vocês estão vendo para os novos projetos de renováveis. Né? A gente tem visto um aumento bem significativo de capex por megawatt de eólica e de solar. Então, desde a última vez que vocês fecharam os projetos que já estão em construção até a aprovação de novos projetos, qual é o aumento que vocês estão vendo nessa variável? E qual seria, na verdade, vocês hoje, né, o break-even, o preço que viabilizaria novos projetos depois que vocês terminarem que estão em construção? E a segunda pergunta seria um update mesmo na arbitragem internacional da CNE. Obrigado. Com relação aos projetos de geração, né, o que a gente tem visto é um aumento do custo, né, tanto nos projetos de eólica quanto nos projetos de solar. E aí, para ampliações futuras, né, a gente vê uma dificuldade muito grande de fazer projetos hidráulicos. É praticamente impossível você conseguir uma licença para um projeto hidráulico com as exigências ambientais de hoje. Bom, enfim, eu acho que os custos em geral aumentaram, né? E quem for implantar projeto daqui para frente vai ter um custo maior, o que vai ter que se refletir no preço dos PPAs e da energia, né? Eu acho que o mercado vai se ajustar nisso, né? Eu acho que eu tenho escutado algumas opiniões aí de algumas empresas que têm divulgado e alguns analistas, mas eu acho que você, para viabilizar um projeto hoje, e aí esquecendo um pouco a hidráulica, né, e indo mais para renovável, que seria eólica e solar, né, eu acho que tem que ser a preços acima de R$ 200, né? Eu acho
muito pouco provável você conseguir fazer aí preços muito abaixo, né? Só que isso depende muito, né, das premissas de geração que cada um adota, né? Quando você, principalmente na eólica, né? Outro dia até um banco soltou um relatório que muitas eólicas estão gerando abaixo, né? Porque as previsões ali originais eram muito otimistas, né? Então existe uma certa frustração no setor todo com relação à geração, em relação às garantias físicas, né? Que foram concedidas para cada um. Nós, no nosso caso, estamos dentro dos parâmetros que a gente utilizou para fazer o nosso projeto, porque nós não fomos tão assim tão otimistas, né, quanto vários players e quanto o mercado. Mas isso é uma questão de tempo, o mercado vai acabar se ajustando, né? Então, com relação a essa questão, eu acho que eu fui claro, né? A outra questão, você falou da TME, né, da arbitragem. A arbitragem está numa fase inicial, né? Os árbitros já foram nomeados e agora vai ser apresentado aos árbitros as nossas demandas, né? Tanto as nossas demandas quanto as demandas aí da União na outra ponta. O projeto ainda tá sendo numa fase aí que está se tentando costurar um acordo, né, com a comunidade indígena nas ações, porque tem 3 ações de ação civil pública, né, tentando cancelar a licença e uma outra série de questões. E o que está se tentando é fazer um acordo com a comunidade indígena, né, para que todas as partes saiam desses processos satisfeitas, né, com uma sensação de que cumpriram o seu objetivo. Então, e tem sido realizadas várias reuniões aí, foram feitas algumas audiências com as partes do processo, né, que tem esses processos aí de cancelamento da licença, e acreditamos que consigamos chegar a um bom termo aí. Acredito que num prazo relativamente curto isso consiga se resolver aí e passar por mais essa fase. Mas só para eu entender, supondo que você resolvesse, né, os impasses com as comunidades indígenas, a construção do projeto só se iniciaria após o processo de arbitragem quando ele estiver concluído, né? Não. A nossa ideia é começar imediatamente a construção dos projetos, assim que se obtenha a licença. E o que se está discutindo na arbitragem, na verdade, é simplesmente a metodologia de cálculo do reequilíbrio, né? Não existe uma discussão da questão, quer dizer, foi dado o reequilíbrio econômico-financeiro pela ANEEL, todo mundo tem, e não existe nenhuma dúvida com relação ao direito ao reequilíbrio, né? Mas a metodologia com que foi calculada esse equilíbrio que está sendo discutida, que no nosso entender, né, não é a metodologia mais correta de se fazer um reequilíbrio econômico-financeiro, né, usando todas as premissas e não simplesmente distribuindo a receita no prazo remanescente, né? Então, é isso que está se discutindo na arbitragem. Muito obrigado, Luiz. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Nossa próxima pergunta vem pela webcast de Peterson Silva, da empresa Alfa. Com o término do ciclo de investimentos, a empresa planeja a recompra de ações do mercado? Gostaria também de entender o motivo do pagamento dos dividendos serem realizados em 3 tranches. Poderiam explicar melhor a respeito?
Oi, ok. A questão da recompra, olha, nós estávamos num ciclo de investimento que agora que nós estamos concluindo, né, bastante grande, ainda temos um valor muito relevante para investir. Nós estamos aí terminando entre este ano e o próximo vários projetos, né? Esses projetos totalizam quase praticamente 2 bilhões de reais de investimento. Então, nós ainda não terminamos aí esse ciclo que está terminando agora. A questão da recompra é uma questão que a gente olha e que a gente vai acompanhar. Uma coisa que a gente tenta tomar muito cuidado no caso da recompra, com com a questão da liquidez das ações, né, no mercado. Isso eu acho que para a gente é muito importante, né? E a gente tem feito um trabalho nisso e acho que temos conseguido aí obter um resultado bastante interessante, né? E se nós tivemos um aumento da liquidez deste ano em relação ao ano passado, o ano passado era mais ou menos 21 milhões dia, esse ano está dando 28 milhões dia de liquidez no mercado, então isso é um ponto bastante relevante para a gente, é uma coisa que vai nortear qualquer política de recompra também. Com relação ao pagamento em três tranches, a gente faz esse pagamento em três tranches conforme a gente vai tendo a disponibilidade de caixa das subsidiárias que vão subindo com os dividendos, né? Então, é mais ou menos casado, elas têm as assembleias, aprovam as distribuições, algumas às vezes precisam pegar uma autorização adicional, no caso de Project Finance, para fazer uma distribuição superior a 25%. Então, isso demora um time, então, por isso, para fazer de acordo com o fluxo, né, a gente faz esse pagamento aí dividido em três tranches. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está agora encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. José Luiz para que faça suas considerações finais da companhia. Ok, então, mais uma vez, obrigado a todos. Eu quero colocar novamente a companhia e a nossa equipe de RI à disposição de vocês aí para que entrem em contato quando precisarem discutir alguma coisa. Nós estamos aqui totalmente à disposição e abertos a ouvir qualquer tipo de dúvida, sugestão, enfim, esclarecimento que vocês possam ter. Uma boa tarde e até a próxima. A teleconferência da Alupar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde.